Meus amados irmãos, eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. E nós já estamos, então, conforme dissera anteriormente, já na última sessão desta carta, na última parte desta importante, e eu diria até, me atreveria a dizer, tão atual carta do apóstolo Pedro aos seus irmãos em Cristo, que estavam espalhados em várias cidades, em vários lugares da Ásia Menor. E esta última sessão, nós resolvemos dividi-la em pedaços menores, dado aos conselhos tão importantes transmitidos, dados pelo apóstolo Pedro aos seus irmãos. Então nós já meditamos com os irmãos, já falamos aqui acerca do verso de número 5, do capítulo 5, e agora nós vamos analisar com os irmãos os versos 6 e 7, versos 6 e 7. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos orar? Deus querido, nós te damos graças pela Tua palavra bendita, porque é através dela, Senhor, que o Senhor tem sustentado a nossa fé, e através dela, pela ação do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor tem trazido conforto, alegria e segurança aos nossos corações. Nesta hora, Senhor, humildemente queremos pedir ao Senhor que fale a nós, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, abrindo as nossas mentes, para que possamos acolher com alegria a palavra do Senhor. Fala, Senhor, porque precisamos, porque desejamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, não erraria, em hipótese alguma, depois de ler esses dois versos, chegar a uma simples conclusão de que Deus é aquele que cuida dos seus amados. Deus é aquele que cuida dos seus amados. Eu tenho abordado esta temática ao longo de alguns meses e algumas semanas aqui nos nossos cultos de quinta-feira. Os irmãos que têm nos acompanhado nessa marcha de oração e de comunhão com o Senhor e com os irmãos às quintas-feiras, sabem que temos falado aqui de que talvez um dos grandes problemas da Igreja de Cristo nos nossos dias e da crise espiritual na vida de muitos irmãos nossos na fé, pessoas verdadeiramente convertidas a Cristo Jesus, é o fato de não terem um entendimento ainda correto de quem seja Deus. São pessoas que, domingo após domingo, estão cultuando ao Senhor, de que estão lendo a palavra e adorando a Deus, sem, contudo, parar um pouco para refletir acerca de quem é este Deus diante do qual nós nos prostramos. Que Deus é esse? Sabemos de que esse Deus é o Deus criador de todas as coisas. Nós aprendemos isso ainda quando crianças, e esta é uma verdade que
tem ocupado a nossa mente, o nosso coração, de que Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, que trouxe à existência todas as coisas, sem que houvesse uma matéria-prima pré-existente. Então, somente pela força da sua palavra, disse Deus: haja luz, e houve luz. Sabemos que Deus, Ele é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabemos outras coisas acerca de Deus. Mas nós necessitamos, nós carecemos nos nossos dias de conhecer muito mais a esse Deus que nos ama com amor eterno. Esse Deus que não é apenas o nosso Criador, mas esse Deus que se apresenta também nas Escrituras como aquele que tem nos sustentado, com aquele que tem nos favorecido com as suas bênçãos. Nós temos sido, todos nós, irmãos, duramente golpeados na vida. Quem nunca foi golpeado nesta vida com a perda de um ente querido, com o abandono de um amigo confidente que resolveu lhe trair, lhe abandonar, virar as costas para você? Quantos não foram golpeados por problemas seríssimos de saúde que limitaram as suas ações, as suas atividades? Quantos não foram golpeados pelo desemprego, pela amargura e tristeza de ver seus filhos sofrendo sem que você pudesse fazer alguma coisa? Temos passado por dificuldades. Todos nós enfrentamos dificuldade. Todos nós passamos por momentos difíceis da vida. Mas a Bíblia vai nos mostrar de forma clara e de forma categórica que o Deus diante do qual nós nos prostramos, esse Deus que nós adoramos, que nós cantamos para Ele, é um Deus cujos olhos repousam sobre as nossas vidas. Um Deus cujas mãos continuam estendidas para nos transportar, para nos colocar de pé e para nos carregar quando já não podemos dar nem um passo sequer na vida. Esse Deus que é apresentado aqui nessa parte final da carta que o apóstolo Pedro escreve aos seus irmãos. Ele está falando desse Deus maravilhoso, porque aqueles irmãos precisavam verdadeiramente saber que Deus era esse. Eles estavam enfrentando lutas, dificuldades, provações, privações, e Deus continuava sendo com eles, apesar de todas as lutas, e eles precisavam entender isso, para que a fé daquela gente fosse fortalecida. E o meu intento, irmãos, com estas palavras, e o meu intento com esse sermão, com essa exposição bíblica, é tão somente que os irmãos compreendam essa verdade, e que ao compreenderem verdadeiramente esta verdade, os irmãos possam experienciá-la, possam vivenciá-la todos os dias, e no momento da dor maior, dizer: eu tenho um Deus que é maior do que isso, eu tenho um Deus que é grande, como as crianças cantam, um Deus que é grandão, que é maior do que o meu sofrimento, maior do que as minhas lutas, e Ele há de me favorecer com a sua graça. Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Ele inaugura esses dois versos com uma expressão não muito atraente já naqueles dias, e também nos nossos não é, porque a humildade ou a humilhação, ela é vista como algo negativo. Ela é vista como sinal de fraqueza, Só quem se humilha são os fracos. E nós muitas vezes batemos no peito, elevamos o nosso queixo, os nossos olhos e diz: eu não permito que isto aconteça. De forma nenhuma. Somos altivos tantas vezes,
quando jamais deveríamos agir dessa forma. Com todas estas palavras encontradas aqui, o que você vai ver aí é uma afirmação de que Deus, de fato, é aquele que cuida dos seus amados. E sabe quando isso acontece? Por esses 2 versos, nós chegamos a umas respostas a essa afirmação. Sabe quando que de fato isso acontece? Sabe quando verdadeiramente podemos perceber, sentir e sermos favorecidos com esse cuidado maravilhoso de Deus? Primeiramente, e guarde isso no seu coração, primeiramente, quando nos humilhamos diante dEle. Quando nos humilhamos diante dEle. Como disse há pouco, a humilhação para o mundo em que vivemos, como também naqueles dias, era sinal de fraqueza, era sinal de vergonha. Contudo, biblicamente, ela é mãe de todas as virtudes. A humildade é mãe de todas as virtudes. Todas as virtudes que nós temos, se não estiverem envelopadas pela humildade, banhadas pela humildade, elas perdem sentido. Até mesmo o favor que nós fazemos para outrem, até mesmo os nossos atos de caridade, até mesmo a ajuda que nós damos a outras pessoas, se elas não forem marcadas pela humildade, elas perdem o seu sentido. Porque muitas vezes os nossos atos, eles visam tão somente o engrandecimento do nosso nome. Eu faço porque eu quero ser visto. Eu faço o bem a alguém porque eu espero uma troca, receber em troca um favor da parte dele, uma recompensa da parte dele agora. Por isso mesmo, a humildade, ela é a mãe de todas as virtudes. É aquele guarda-chuva enorme que cobre todas as demais virtudes. Pedro diz aos seus irmãos na fé: humilhai-vos, portanto, é uma forma conclusiva de falar. Ele está fazendo uma relação a tudo que já fora dito anteriormente. Ele está se referindo a todos os ensinos e as verdades que ele já dissera anteriormente. E agora ele diz, olha, portanto, humilhai-vos, seja em que circunstância for, mas se humilhem sob a mão poderosa de Deus. É interessante que essa expressão, humilhai-vos, alguns estudiosos dizem que ela pode ser vista de 2 formas. É um verbo, e esse verbo pode ser um verbo imperativo aoristo passivo, ou um verbo imperativo aoristo médio. No verbo passivo, seria traduzido mais assim: sejam humilhados, isto é, estejam prontos para sofrer a humilhação que a vida traz para vocês. Não reajam a ela, não lutem contra ela, vocês serão humilhados, então que sejam os humilhados. Mas não é essa a ideia aqui. A ideia não é que você vá agir passivamente a uma possibilidade de sofrer alguma humilhação na vida. Mas a ideia aqui, levando em consideração que o verbo é um verbo imperativo aoristo médio, ele diz: humilhai-vos, você mesmo é que toma a iniciativa. É alguma coisa que você faz e, por ser aoristo, continuará fazendo sempre, humilhando-se na presença de Deus ou sob a poderosa mão de Deus. Não é alguém que impõe a você isso, mas é você mesmo que age assim. Sabe por quê? Porque a humildade, ela ressalta um saber importante. Que tudo aquilo que nós somos ou que temos é derivado da mão poderosa de Deus. Quando nós temos essa compreensão de que tudo que nós somos na vida
e de que tudo que nós adquirimos nesta vida, de que tudo que nós temos nessa vida é derivado do favor de Deus. Isso elimina qualquer possibilidade de soberba, de qualquer possibilidade de vaidade, de qualquer possibilidade de presunção, porque nós nos nivelamos aos nossos irmãos como seres carentes e dependentes do favor e da graça divina. A humildade nos faz compreender isso. Um homem humilde, portanto, ele não tem nenhuma dificuldade de reconhecer que ele é um vil pecador. Ele não tem nenhuma dificuldade de compreender a sua pequenez. Ele não tem nenhuma dificuldade de entender, perceber os seus limites e as suas limitações. Ele sabe que tudo isso faz parte da natureza humana e todos nós somos assim. A autossuficiência passa muito longe de um homem que vive aos pés de Cristo. Ele é dependente da graça de Deus. Ele sabe que não pode dar nenhum passo na vida sem que Deus esteja com ele. De que ele não pode tomar nenhuma decisão na vida, mais ou menos importante, se não vier da parte do Senhor a instrução que ele tanto precisa. Caso contrário, ele poderá incorrer em erro, e erro grave, que pode comprometer toda a sua vida, que pode comprometer a sua família, pode comprometer os seus empreendimentos, pode comprometer a sua história. Um homem humilde tem essa percepção da sua vulnerabilidade. Ele sabe quem de fato ele é. Porque as Escrituras mostram exatamente isso para nós. Quem nós somos. Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Seres que mergulharam no pecado, caíram no pecado. Seres que foram desfigurados. Mas que em Cristo foram perdoados, estão sendo restaurados, trabalhados todos os dias, tendo como modelo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo de humildade, porque sendo o próprio Deus, não julgou por usurpação ser igual a Ele, mas que tomou a forma de homem e se submeteu a todo tipo de dificuldades, de tentações, de provações, de sofrimento que nós passamos. Ele é o nosso maior exemplo. Ao olhar para Ele, devemos então buscar ser da mesma forma. Ele é o nosso padrão de conduta. E o texto vai dizer então: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Olha essa compreensão do apóstolo, que é uma expressão rabínica que aponta para os escritos do Antigo Testamento, especialmente quando afirmam que o povo de Israel foi libertado do Egito sob uma mão poderosa. E essa mão poderosa não era a mão de Moisés, claro que não. Ele, sem dúvida, foi um grande líder, mas foi sob a poderosa mão de Deus. Então, o que Pedro está mostrando aqui aos seus irmãos, de que eles podem se humilhar debaixo dessa poderosa mão de Deus. É uma mão onipotente, é uma mão que age na vida daqueles a quem o Senhor ama. Então ele diz de forma tão clara: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, sob a poderosa mão de Deus. Deus vai favorecer aqueles que o buscam. Pedro está mostrando para os seus irmãos aqui que Deus é aquele que cuida dos seus amados. Isso ele faz quando nós nos humilhamos diante dele. Quando nós verdadeiramente nos colocamos diante do Senhor, dizendo quem nós somos e o quanto nós dependemos dele. Em segundo lugar, Deus é aquele que cuida dos seus amados, não somente quando nos humilhamos diante dele, mas também quando lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade.
Quando lançamos, preste atenção nisso, quando lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade. Ansiedade é algo terrível. E a palavra ansiedade, lá no original bíblico, significa um sentimento de estrangulamento. Olha só que coisa, sentimento de estrangulamento. Um sentimento de sufocamento, É uma inquietude muito grande. É um tormento insuportável. É aquela situação que você vive, que você diz: quando, meu Deus, que tudo isso vai passar? Eu não aguento mais. Não se percebe mais brilho nos olhos, o sorriso foge do nosso rosto, passamos a não cuidar mais da nossa aparência tantas vezes, porque não há motivação para isso. A ansiedade invadiu a nossa alma de uma tal maneira que nos sufoca, aperta o nosso pescoço com força e nos faz perder até a respiração. Quantos irmãos não passam por isso? Ansiedades leves, médias, e algumas até muito graves, já vistas pela ciência como verdadeiras patologias da mente, que precisam ser tratadas pelo desequilíbrio de substâncias no cérebro, no organismo. Deus não nos criou para a ansiedade, não é da vontade do Senhor que andemos ansiosos, preocupados, desesperadamente preocupados com o amanhã, com o que vai acontecer amanhã. O Senhor Jesus ensina aos seus discípulos dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, Olhem os lírios do campo. Olha os pássaros, as aves dos céus. E quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, quando compreendemos quem Ele, Deus, é, nós passamos a reagir com muito mais eficácia diante desses ataques que sofremos de ansiedade. Ansiedade é um peso, irmãos. É um peso que nós não podemos carregar. E é triste quando passamos por isso, porque é um sentimento de isolamento. Pensamos que estamos sozinhos. É uma dor silenciosa. Às vezes o seu cônjuge não sabe. Os seus filhos não sabem. Seus pais não sabem. Os pastores não sabem o que acontece com as suas ovelhas, como as ovelhas muitas vezes não sabem o que acontece com seus pastores. Porque também estão sujeitos à ansiedade, à preocupação demasiada com o amanhã, com a insegurança que muitas vezes ronda o seu coração. São situações que nos entristecem, nos abatem e tiram de nós aquilo que devemos fazer, é louvar e bendizer o nome do Senhor. E o inimigo, ele se vale dessas situações exatamente para que o povo de Deus não se reúna em culto solene para bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Os leitores originais de Pedro, eles compreenderam perfeitamente o que ele estava dizendo. Porque aquela época era uma época difícil. O Império Romano tinha como seu líder, como imperador, Nero. E Nero foi um déspota, crudelíssimo, e infligiu uma perseguição muito grande aos cristãos. E eles estavam vivendo um momento que antecedia exatamente essa grande perseguição, e eles estavam vendo os ventos mudando, e eles estavam de olhos abertos e percebendo o que estava acontecendo. E por isso mesmo Pedro escreve para eles, para que eles estivessem preparados para um dia difícil que eles iriam enfrentar, para um sofrimento muito grande que eles haveriam de passar. Eles tinham que estar atentos às minúcias, aos detalhes de tudo o que ocorria no império.
Ele diz, olha, a ansiedade é um mal que ataca a vida de todas as pessoas, ricos e pobres, cultos e incultos, brancos e negros. Ataca a todos indistintamente, maltrata a todos igualmente. Mas é possível reagir a tudo isso, confiando e crendo em Deus, e lançando sobre Ele, a ideia do lançar, é de uma ação única, de pegar e jogar, é um catapultar, lembra das catapultas, aquelas armas primitivas de guerra, aquela engenhoca que era feita, se colocava uma pedra, alguma coisa pegando fogo, e ela jogava aquilo por cima das muralhas. Não sei, Denis, se essas técnicas são ensinadas hoje nos combates urbanos. Nem precisa mais, né? Porque existem armas muito mais poderosas, não é isso, Diego? Não precisa mais das catapultas. Mas as catapultas eram instrumentos assim, bélicos, armas de destruição. A ideia aqui do lançar é exatamente isso, é pegar aquela ansiedade, catapultar, jogar, lançar nas mãos do Senhor. Se tem um muro te separando, ela vai passar por cima e vai cair nas mãos daquele que pode te dar a paz. É lançar, não é guardar, não é dar uma parte, não, mas é tudo, é entregar tudo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. É lançando sobre Ele. Uma das dificuldades que nós temos, muitas vezes nós até oramos, irmãos, mas nós não entregamos nas mãos do Senhor. Eu me lembro de uma história, eu era, acho que ainda seminarista, e um pastor pregando, ele contou um exemplo, eu não me lembro do sermão dele, não me lembro do texto que ele usou, mas nunca me esqueci da ilustração dele. E esse que o cidadão estava com um fardo nos ombros, era uma saca de arroz, pesada, numa estrada de terra, empoeirada, e ele andando com aquele peso nos ombros. Passou um cidadão na caminhonete, olhou aquilo, e ele pediu uma carona, e o homem generosamente parou a sua caminhonete, e disse, pode subir. Ele ia com outra pessoa na cabine, e disse, você pode subir. Ele subiu na caminhonete, foi na carroceria, na caçamba da caminhonete, com aquele saco, e a estrada, ele ia conversando com a outra pessoa, de repente olha lá no retrovisor, aquele cidadão que estava com o saco nos ombros, ele estava lá em pé, mas com o saco nos ombros ainda em pé, com o saco nos ombros. Ele não descansou, ele não colocou aquela saca ali embaixo, ele estava na caminhonete, mas com peso nos ombros. Nós estamos muitas vezes na igreja, mas com peso nos ombros, oramos a Deus, mas não largamos mão do peso que está nos nossos ombros. E a ideia de Pedro aqui é de se desvencilhar, de lançar, de entregar completamente esse peso, tirar dos ombros e dizer, Senhor, agora é teu, toma, Senhor, eu quero colocar em tuas mãos este peso. Era isso que Pedro estava dizendo. Sem dúvida, Deus é aquele que cuida dos seus amados, e Ele faz quando nos humilhamos diante dEle. Ele faz quando lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, mas Ele faz também quando esperamos no seu agir, quando nós aguardamos, quando esperamos pacientemente, confiantemente, serenamente no agir do Senhor. Ele diz assim, volte ao verso 6, olhe novamente lá, examine o verso. Ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, o quê? O que diz depois? Em tempo oportuno, em tempo oportuno. A pergunta que eu faço aqui, que tempo é esse? Você já parou para pensar? Que tempo oportuno é esse? Do que Pedro está falando?
Bem, alguns podem apontar na direção da parousia, ou do segundo advento, da segunda vinda de Cristo, pronto. Então o que Jesus está dizendo, o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, que em tempo oportuno, isto é, quando Jesus vier, quando ele voltar, ele vai exaltar vocês. E não está errado pensar assim. O nosso prêmio maior, a nossa coroa maior, ela será recebida, obviamente, quando estivermos com o Senhor, desfrutando daquilo que o Senhor reservou para aqueles que o amam, aquilo que a nossa irmã Glória está agora recebendo. Esse é o tempo oportuno, e a gente pode se prender a essa ideia da parousia, da vinda de Cristo, e entender o seguinte: bem, a minha ansiedade é agora, eu estou com o meu problema agora, eu coloco nas mãos do Senhor, mas eu receberei o livramento somente na parousia, somente na segunda vinda de Cristo? Obviamente a resposta é não. Porque esse tempo oportuno pode também ser o tempo da nossa peregrinação. Pode ser o tempo da nossa caminhada. Isto não quer dizer que você ora e automaticamente a coisa aconteça. Pode acontecer. Se você me perguntar: pastor, e se nós orarmos por algo? De repente pode acontecer. Irmãos, pode tanto acontecer, que pode acontecer algo maravilhoso, que você ainda nem orou por aquilo, não teve forças nem para orar, e Deus já fez a muralha cair diante dos teus olhos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Mas esse tempo oportuno pode ser o tempo da nossa peregrinação, da nossa caminhada. Nós oramos confiantemente, confiamos, entregamos nas mãos do Senhor, e Ele vai nos favorecer com todo esse cuidado paternal que Ele tem para com cada um de nós. Quem escreveu estas palavras foi alguém que foi um alvo do cuidado de Deus. Pedro foi alvo do cuidado de Deus. O Senhor, se vocês se lembram, o Senhor agiu na família de Pedro, curando a sogra de Pedro. O Senhor cuidou dele ali. O Senhor garantiu a ele, em outro momento, uma grande pescaria, quando ele tinha lançado a rede em todas as direções e não tinha apanhado nada, uma noite inteira cansado. E o Senhor disse: lança a rede à direita do barco. E ele teve uma pescaria vitoriosa, maravilhosa. O Senhor o ajudou a pagar o imposto devido ao templo. Estão lembrados dessa passagem? Está lá em Mateus capítulo 17. O Senhor o ajudou naquele momento em que ele caminhou sobre as águas. Ele estava assustado, amedrontado, e ele viu o Senhor andando e disse: eu quero andar também. E o Senhor disse: vem. E ele andou sobre as águas. Também o Senhor cuidou dele, reparando o grande mal que ele causara a Malco, quando cortou a sua orelha. O Senhor foi lá e, numa cirurgia muito rápida, doutor Paulo, resolveu o problema. Não me pergunte como foi, viu? Mas que ele fez, fez. Cortou a orelha, ele foi lá e botou a orelha no lugar. Que Senhor maravilhoso, né? Cuidando dos seus filhos, cuidando de Pedro, para que ele não incorresse num crime. O Senhor o favoreceu também, livrando-o da prisão. Ele esteve preso, e o Senhor abriu as portas para que ele saísse. Pedro foi alvo desse cuidado do Senhor. Ele foi favorecido com as bênçãos de Deus. Agora ele escreve para seus irmãos para que eles crescem nisso, para que eles descansassem no Senhor, para que eles soubessem que esse Deus a quem eles serviam era um Deus que cuida muito bem dos seus amados. Como é que Deus pode cuidar de nós, irmãos? Eu até diria que o maior cuidado de Deus para conosco foi o fato de ter entregue o seu filho, seu unigênito, para que morresse na cruz do Calvário, para nos perdoar, para zerar o nosso escrito de dívida, para transformar a nossa vida e nos garantir a vida eterna. Mas Ele nos ajuda na nossa peregrinação, dando-nos coragem para enfrentar as nossas lutas.
O Senhor nos ajuda. Ore a Deus. Se as suas lutas são grandes, ore a Deus. Ele vai te dar coragem. Você vai sair da toca, você vai sair do esconderijo e você vai sair para o campo aberto, como Davi um dia saiu para enfrentar Golias, porque Deus vai cuidar de você naquele momento, mostrando a você que a luta não é sua, mas a luta é do Senhor. Ele vai te favorecer. O Senhor cuida de nós também, dando-nos sabedoria para compreender e agir em meio às situações complexas da vida. Muitas vezes falta-nos sabedoria, não sabemos como nos comportar diante de certas situações. Como é que uma esposa chateada, magoada com seu esposo, pode chamá-lo para um momento de conversa? É preciso de sabedoria. O sábio, diz a Bíblia, ele conhece o tempo e o modo. Não é todo o tempo, não é de qualquer forma. Porque eu estou chateado, porque eu estou revoltado, então eu preciso dizer algumas coisas. Isso é impulsividade. Impulsividade muitas vezes não agrada, não resolve nada, só atrapalha, só piora. Um homem inteligente, um homem sábio, ele não age com as suas entranhas, ele age com a sua mente, especialmente quando ela é tomada pelo Espírito Santo de Deus. Ele busca a forma certa, a hora certa, o tom de voz certa, o olhar correto para fazer as coisas. Isso é muito mais eficiente do que agir de qualquer maneira, seguindo os impulsos do nosso coração, que muitas vezes revelam somente a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, querer mostrar para os outros: sou mais forte, eu é que mando, eu é que posso, eu é que sei. Deus nos ensina o caminho da humildade. Foi o que Jesus fez. Ele é o nosso modelo. O Senhor cuida de nós, dando-nos forças para fazer o que é preciso. A gente ora, pede a Deus, e Ele nos dá força para fazer o que é preciso. Há tanta coisa que precisa fazer, precisamos trabalhar, precisamos estudar, estamos desanimados, abatidos, mas Deus nos dá força para fazer o que é preciso. Você precisa se levantar cedo, sair para o trabalho, sair para a luta. Conte com a força de Deus, não desanime, não se deixe abater. Ele cuida de nós também, dando-nos a fé necessária para crer que todo o nosso agir ainda é pouco, mas que o resto Ele fará. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o quê? E o mais Ele fará. Entrega, lança sobre Ele, confia nele de todo o coração. Agora, espera um pouco, calma, espera um pouco. Ele está atento a tudo. Calma, que Ele vai te ajudar. Ele nos dá essa força necessária, essa fé necessária. E Ele também nos dá a oportunidade para ouvir a sua palavra. Uma das maneiras, presta atenção, irmãos, estamos chegando ao final. Presta atenção. Uma das maneiras de Deus cuidar da sua igreja e de cuidar de cada um de nós, exatamente através do que está acontecendo aqui agora, é nós reunidos, ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer. Essa é uma maneira que Deus cuida da gente. Há quantas pessoas não estão desprezando o cuidado de Deus? Quantas pessoas que estão lá fora pensando em tantas coisas agora, estão com tempo para tudo nesta vida, mas não tem tempo para parar um pouquinho, para ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Talvez aquilo que Deus tem a dizer naquele dia para aquela pessoa é aquilo que vai mudar o rumo da sua vida, é aquilo que vai colocar para longe aquela sombra que paira sobre a sua mente, aquela dor que invadiu o seu coração. É Deus quem faz isso. Deus tem cuidado de nós sempre que atendemos a sua convocação para o ajuntamento solene, e sempre que a palavra do Senhor ela é exposta, pregada fielmente. É Deus falando ao coração dos seus filhos, demonstrando esse cuidado maravilhoso que Ele tem para com cada um de nós. Eu quero concluir lendo o Salmo 55. Poderia citar vários textos aqui, mas eu quero concluir com um texto, o Salmo 55, verso 22, que diz assim:
Salmo 55, abra sua Bíblia. Salmo 55, verso 22. Vamos ler todos juntos? Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu vou repetir, irmãos, olha, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Olha a palavra forte que vem depois. Jamais, em momento algum, em circunstância alguma, permitirá que o justo seja abalado. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.